Dando continuidade à nossa série sobre mulheres na ciência, hoje vamos falar sobre Hipátia de Alexandria. Hipátia, ou Hipátia, nasceu em torno do ano 355 ou 370 depois de Cristo, em Alexandria, ao norte do Egito. Não há registros sobre sua mãe. O que se sabe é que ela era filha do grande Theon de Alexandria, que era um matemático e professor do Museu de Alexandria. Hipátia estudou arte, ciência, literatura, filosofia, oratória e retórica. Ela se tornou a primeira mulher especialista em matemática de que se tem conhecimento. Inventou alguns instrumentos astronômicos, como o astrolábio e o planisfério, que são usados para medir as posições de estrelas e planetas, além de aparelhos usados na física, como o hidroscópio, o hidrômetro e o densímetro. Segundo a doutora em teologia Marga Janete Strowher, naquele período era comum entre os gregos retratar os seus mortos nos caixões, nas tampas dos caixões. E por esse registro iconográfico depreende-se que a Hipátia era uma mulher negra. Há algumas controvérsias com relação a isso, porque a categoria negra estaria atrelada ao que nós conhecemos como negros hoje e as categorias na Grécia seriam diferentes naquela época. Contudo, da Idade Média para cá, a representação de Hipátia era de uma mulher branca, incluindo o filme Alexandria, de 2009, que o cientista americano Carl Sagan escreveu em sua obra Cosmos. Hipátia distinguiu-se na matemática, na astronomia, na física e foi ainda responsável pela escola de filosofia neoplatônica, uma extraordinária diversificação de atividades para qualquer pessoa daquela época. Numa época em que as mulheres tinham poucas oportunidades e eram tratadas como objetos, Hipátia moveu-se livremente e sem problemas nos domínios que pertenciam tradicionalmente aos homens. Segundo todos os testemunhos, era de grande beleza, tinha muitos pretendentes, mas rejeitou todas as propostas de casamento. Os registros que existem sobre Hipátia também falam sobre o grande respeito que os homens tinham por ela, ressaltando sua castidade e seu pudor. Como se somente com este comportamento uma mulher merecesse respeito, né? Mas não vamos entrar em detalhes a respeito disso hoje. Vamos deixar para uma próxima vez, ou vocês podem ficar à vontade nos comentários para fazer isso, tá? Hipátia questiona a teoria geocêntrica, aquela que dizia que todos os planetas e o Sol giravam em torno da Terra, sabe? Seus pensamentos e experimentos formaram a base que fundamenta a teoria de Copérnico, aquela teoria do heliocentrismo, sabe? Que diz que são os planetas que giram em torno do Sol. É difícil encontrar registros que não sejam distorcidos e sexistas sobre Hipátia porque eles foram destruídos. O que se sabe sobre ela chegou até nós através de relatos e cartas que ela trocou com seus discípulos e admiradores. Essas cartas se tornaram um registro de suas atividades intelectuais. O período de vida de Hipátia foi um período marcado por profundas disputas entre o cristianismo e o paganismo. E o patriarca de Alexandria, na época o bispo Cirilo, ele travou uma grande perseguição aos não cristãos, que ele julgava que eram hereges. Hipátia não era cristã, embora tenha sido ensinada pelo seu pai sobre várias religiões, sobre todas as religiões que existiam na Grécia naquele momento, né? Mas ela não era adepta a nenhuma religião. E ela respeitava e acolhia, no seu círculo de estudantes, pessoas de diversas religiões sem discriminar. Ela inclusive dizia para os seus discípulos que eram cristãos, né? Você não pode questionar a sua religião, mas eu devo fazer isso. Enquanto filósofa, ela entendia que esse questionamento era o papel dela, era a missão dela. É importante ressaltar também que ela nunca se declarou contra a igreja nem nada disso. Ela era, no entanto, uma mulher pagã nos séculos 4 e 5 depois de Cristo
pensando de forma própria e sendo formadora de pensamentos. Ela era amiga de Orestes, que era o prefeito imperial da Alexandria, era um cristão tolerante a outros grupos religiosos com quem o bispo Cirilo tinha conflitos. Talvez Hipátia tenha sido considerada por Cirilo como uma influência negativa sobre Orestes. Talvez isso tenha motivado Cirilo a mandar matá-la. Mas não se sabe qual foi a real motivação para o assassinato de Hipátia. O que se sabe é que, por influência de Cirilo, um grupo de cristãos fundamentalistas tirou Hipátia de dentro do seu veículo quando ela voltava para casa, arrastou-a até uma igreja, a despiram, a desmembraram e atearam fogo ao seu corpo. Ela tinha entre 60 e 65 anos quando foi brutalmente assassinada. Você já conhecia a história de Hipátia de Alexandria? Comenta aqui embaixo pra mim, se inscreve se ainda não estiver inscrito. Muito obrigada por assistir e eu vou encerrar esse vídeo com uma frase de Marga Janete Stroher, que eu vou ler aqui. Quando fanatismo, dogmatismo e intolerância se dão as mãos, o resultado são catástrofes e tragédias humanas. Obrigada por assistir, um beijo, até semana que vem.